os mundos, a criação e a descida das almas. Todo o Tanar, a Bíblia hebraica, como ela é conhecida em hebraico, acima de tudo é um livro de profecias, podendo ser vista em uma análise mais apurada de que tudo que é descrito nela fala sem nenhuma sujeição temporal, segundo o princípio de que não há antes ou depois na Torá, no passado, presente e futuro. Se olharmos de forma mais atenta, veremos que muitas de suas afirmações feitas, mesmo no começo, dizem respeito a eventos futuros, à época em que foram mencionados, ou mesmo muitas das afirmações são de coisas que não aconteceram até hoje. Mesmo nas primeiras palavras de Bereshit, Gênesis, quando lidas corretamente, dizem respeito a fases da criação de coisas que estão ocorrendo ainda hoje. Desta forma, a criação mencionada naquele livro, muitas coisas estão acontecendo ainda hoje, como ela mesma menciona, a fase de Tikkun, correção. Foi mencionado no vídeo anterior os Tzimtzumim, ou contrações. Mas do que se trata? Que contrações são essas? Para poder explicar isso de uma forma mais clara, precisaremos de mergulhar mais profundamente na Torá oral, e desta forma a análise precisará ser feita de uma forma mais técnica. Ajude-nos a podermos fazer chegar esses conhecimentos ao maior número de pessoas possíveis, se inscrevendo, dando um joinha e clicando no sininho. O grande sábio de Vilna, o Rabino Eliyahu ben Shlomo Zalman, 1720 a 1797, Hagaon Rabbeinu Eliyahu, conhecido pelo acrônico Hagra, chamado de Vilna Gaon, o gênio de Vilna, da cidade da Lituânia, dizia que a Torá, sem a sua alma, era a Torá seca, e acrescentava: infeliz daquele que estuda a Torá sem a sua alma, a Torá seca. Como mencionado, a Torá possui o que se chama de alma, sendo referida como a alma da Torá, que é passada na forma verbal de uma para outra geração, pelas assembleias de sábios de cada geração, que passa a tradição da Torá oral para a geração posterior. No seu livro Mishle Torá, ou Repetição da Torá, em seu prefácio, Maimônides, Moses ben Maimon Rambam, o grande médico e filósofo judeu, 1138 a 1204, século XII a início do século XIII, descreve as épocas e os constituintes, nome de cada pessoa, das assembleias de transmissão e recepção de cada geração, desde Moshe, Moisés, tudo registrado através dos séculos pelas próprias assembleias. Temos que considerar que os israelitas e judeus são povos muito antigos, mas que primaram por registrar os seus conhecimentos e acontecimentos por todas as épocas, nos legando tais informações até os dias de hoje. Esta chegada de conhecimento das tradições na próxima geração era chamada de recepção, ou recepção da tradição, sendo estas duas palavras rotuladas juntas ou individualmente pela palavra recepção, derivada do verbo no infinitivo receber ou lekabel em hebraico.
derivando daí a sua forma substantiva de recepção ou recibo, que em hebraico chama-se Kabbalah, denotando a recepção da tradição na forma oral pela próxima geração. Desta forma, separa-se os aspectos técnicos da alma da Bíblia hebraica de seu contexto descritivo de fatos, expondo os fenômenos e a arquitetura dos mundos de forma mais clara, sem se envolver com o contexto histórico, metafórico ou às vezes mitológico da Bíblia, expondo fenômenos e aspectos fundamentais das leis e princípios da Torá. Muitos usaram a palavra Kabbalah de forma indevida, sem evidentemente conhecer os seus reais significados, trazendo a ela significações completamente adversas de sua realidade, criando conotações muitas vezes maldosas, levando inclusive a proibições impostas pela Igreja Católica, acreditando que fosse ligada à magia e sob a influência do mal. Praticamente todos os povos tinham medo da Torá, principalmente os romanos, que proibiram o seu estudo sistemático, sendo que muitas das vezes mataram os que ousassem transgredir a essas proibições, como foi o caso de Rabi Akiva, século I da Era Comum, um dos maiores sábios da Torá, e que 25.000 de seus discípulos foram assassinados, inclusive o próprio Rabi Akiva, que foi morto por esfolamento. Na verdade, a Kabbalah é a alma da Torá, sendo também a sua alma o Hassidut, a alma da Torá. A Kabbalah, separada do corpo principal da Torá, a faz mais compreensível e podemos analisar os fenômenos intrinsecamente espirituais e físicos sem trazer consigo todo o resto das narrativas bíblicas que confundiriam a sua compreensão, como já foi mencionado acima. Com o advento do Zohar, essa separação ficou mais clara, sendo este descrito de acordo com a sequência das Parshiot, porções da Torá, sendo utilizado o idioma aramaico como a tradição dos comentários determina, seguida por ele, como também o próprio Talmud e outros escritos sagrados. Desta forma, toda a descrição das coisas relacionadas com a alma, dimensões ou mundos, com as suas naturezas intrínsecas, descoladas dos textos históricos ou metafóricos ou mitológicos, ficaram muito mais claras e podemos descrevê-las com muito maior facilidade, sem se envolver com fatos bíblicos que dificultam muito a sua caracterização. Vamos começar a usá-la então na descrição dos mundos, que começaremos a abordar no vídeo em que discutimos os níveis de consciência da alma, onde cada nível de consciência habita uma dimensão particular dos mundos chamados em hebraico de Olam, mundo, ou Olamot, mundos do plural. Para o nível de Eridá, Una, temos o mundo de Adam Kadmon, homem arquetípico. Para o nível de Hayá, viva, temos o mundo de Atzilut, emanação. Para o nível de Neshama, temos o mundo de Beriá, criação. Para o nível de Ruah, temos o mundo de Yetzirah, formação. Para o nível de Nefesh, temos o mundo de Asiá, ação, ou Olam Hazé, este mundo, em português. Em seu magnum opus, o Alter Rebbe, Rabo Shneur Zalman de Liad, o Likutei Amarim, o Tânia, descreve com precisão a forma da criação, cujo relato vem de muitas gerações
desde a época de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. O Moisés do Êxodo, mas também na criação dos mundos, como descrito nos textos do Zohar, Talmud e outras obras sagradas. A criação se deu de cima para baixo, sendo o primeiro mundo criado diretamente pela causa das causas e a única capaz de criar o Yesh Miain, feito do nada. Os mundos são como se fossem esferas concêntricas, sendo esta forma de descrição meramente metafórica para mostrar uma forma de dependência entre eles, pois evidentemente estão falando de objetos transcendentais que em absoluto não apresentam nenhuma temporalidade ou morfologia, sendo que no nível de cada um destes mundos existe uma luz, potência, que cria cada mundo de acordo com a sabedoria, orvalho ou chuva recebida do alto. A luz, mente, potência de cada mundo cria as virtualidades de seu próprio mundo e a esfera contida em seu mundo com tudo aquilo que contém em seu interior, formando uma hierarquia de mundos, cada um no interior do anterior e externo de si. Estes mundos, Olamot, formam uma cadeia de mundos, sendo cada um contido dentro do outro, e contendo dentro de si as luzes potências que criam nas suas consciências todas as virtualidades e mesmo as virtualidades do mundo em seu interior. Essas luzes potências são chamadas em hebraico de malachim, anjos ou mensageiros, mas não se deixem levar pelas imagens que estamos acostumados a ver nas descrições populares. Apesar de sua belíssima e poética imagem de seres alados, o que nada nos impede de sonhar, mas guardando a devida distância delas para que não cometamos o erro da idolatria. Esses malachim, anjos ou mensageiros, chamados de Elohim, os criadores de mundos, mas na realidade são mensageiros dos poderes criadores de Hashem, o primeiro Criador e o Deus único. Mas voltando ao início, por que contrações? As múltiplas delegações das criações de seres que criaram mundos cada vez mais baixos foi uma estratégia de um ser que, vindo da infinitude, participou de várias contrações até chegar à finitude de nosso mundo atual, o Olam Hazé, nosso mundo. Assim, Deus, vindo de sua natureza singular e infinita, os seus poderes puderam participar de um nível finito como o nosso através de contrações graduais. É por isso que em Mishlei, Provérbios 3,19 diz, abre aspas, o Senhor fundou a terra com sabedoria e estabeleceu os céus com discernimento, fecha aspas. Porém, essa sabedoria vem do alto, na forma de chuvas de orvalho, que carregam dentro de si todas as informações e vão penetrando no interior de cada mundo, pelos mundos anteriores de maiores hierarquias e mentes das luzes, potências ou anjos dos mundos. Veja-se as chuvas de orvalho como as letrinhas caindo do céu com uma representação física. Infelizmente, no nosso caso, na nossa representação no início de nosso canal, por razões técnicas, essa chuva de orvalho está representada por letras latinas e não letras hebraicas, como deveria ser. E em Mishlei, Provérbios 3,20 diz, abre aspas, com o seu conhecimento dividiram-se as profundezas e os céus
goteja o orvalho, fecha aspas. Fica aqui muito claro o exposto acima. Podemos citar mais uma interpretação, outra dimensão, emanada da primeira frase da Torá, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, aqui já representando outra coisa. Bereshit é B, na, Rosh, cabeça ou pensamento, It, sufixo, denotando grandiosidade, Bará, criou, Elohim, o aspecto de Deus Criador. Na cabeça, criou Deus, ou mais precisamente, no pensamento criou Deus, entendendo que existem várias dimensões em cada texto do Tanar, mostrando, no caso presente, que tudo é uma criação dentro da mente de Deus. Esses são aspectos e princípios elevadíssimos da Torá. Devemos guardar reverência a tudo isso. Vamos voltar ao que estávamos estudando. Então, o primeiro mundo criado é o mundo de Aká, Adão Kadmon, ou homem arquetípico, literalmente hebraico. O segundo mundo no interior do primeiro é Atzilut, emanação. O terceiro mundo no interior do segundo é Beriá, criação. O quarto mundo no interior do terceiro é Yetzirá, formação. E o quinto mundo no interior do quarto é Asiá, ação, ou este mundo em que vivemos. Existem outras subdivisões de cada um destes mundos, mas não entraremos neles neste momento, ficando as suas descrições para um momento posterior mais adequado. Convém mencionar princípios holográficos nele, onde cada um deles são subdivisões que contêm elementos de todos os outros. Desta forma, Yehidá habita o mundo de Aká, Adão Kadmon. Hayá habita o mundo de Atzilut. Neshama habita o mundo de Beriá. Ruach habita o mundo de Yetzirá. Nefesh habita o mundo de Asiá. Continuando com a arquitetura do nosso mundo, a Torá oral diz que não significa que o mundo tenha sido criado no passado, mas que ele é criado a todo instante, fazendo com que Deus incessantemente crie todos os mundos a qualquer instante. O mundo é criado incessantemente, como se fosse um computador criando um videogame a cada instante. Na verdade, estamos falando de uma inteligência dinâmica, infinita, mas singular, onde a perfeição decorrente da eternidade faz dela de uma natureza desconcertantemente, fantasticamente simples, mas capaz de se manifestar de uma forma que as mais soberbas ideias da ficção científica jamais poderia rivalizar. A Torá oral na Kabbalah e no Hassidut, quando compreendidas adequadamente, mostram uma sofisticação de abordagem muito mais soberba e elegante que as teorias da física de hoje, mostrando sutilezas que tenho certeza de que a física chegará nelas em não muito tempo. Isso parece absurdo para quem olha a Torá com a visão não israelita, sem compreender a profunda tradição que tem por trás da antiga Merkavá, da Kabbalah e do Hassidut. Hoje, através da gravidade quântica, pode-se vislumbrar que na sua fundamentalidade, através de teorias como a CST, Causal Set Theory, onde a granularidade do espaço-tempo aponta para um universo eterno, onde o Big Bang é pura e simplesmente um evento tardio, para nós, é claro, em toda a história do nosso universo,
seja espiritual ou físico. Com isso, não podemos achar dificuldade nenhuma que um Deus singular e perfeito possa ser o resultado da experiência da eternidade, como já mencionado antes. Porém, observem que qualquer estrutura que o universo que se pretenda supor será sempre de muito maior complexidade que o da Or Ein Sof, da luz infinita, a superconsciência existente no nosso universo. Agora, esqueçam-se de um Deus velho de barba branca, sentado em um trono, pois desde a representação da sarça ardente, Deus é descrito como Eu Sou, em uma situação de atemporalidade de verbos nos dois lados da frase que o nomeia, mostrando a sua mais completa ambiguidade, sendo exatamente por isso que a língua hebraica não permite conjugar o verbo ser e estar na primeira pessoa do singular, não existindo isso no idioma hebreu. A fala de Deus com Abraão, Moisés, etc., são metafóricas, sendo na realidade insights proféticos com algo fundamental e incompreensível para nós. Tiramos daí que tudo no universo é virtual e que nossa alma divina faz parte de nosso santo bendito e que, como parte dele, somos seres reais, sendo parte do único ser existente em todos os universos e parte do Eterno Um. É por isso que devemos amar-nos mutuamente. Somos todos um só. Fica a pergunta: por que todo esse contexto? Qual a relação do homem com o seu Criador? Para explicar isso, vamos nos utilizar da magistral obra Nefesh HaHaim, a alma da vida do Rebbe Haim Ben Tzok de Volozhin, ou Haim Ikovitz, meados do século XVIII a início do século XIX. Era um rabino talmudista e especialista em ética, popularmente conhecida como Reb Haim. Ele nasceu em Volozhin, quando fazia parte da comunidade polonesa-lituana. Aos 25 anos, Haim foi atraído pela fama de Vilna Gaon, já mencionado no início desse vídeo. Ele se tornou um de seus discípulos mais proeminentes, submetendo-se a um método de seu novo professor. Ele começou os seus estudos novamente, retomando a Torá, Mishnah, Talmud, até a gramática hebraica, que é muito importante na análise de textos bíblicos. Sua admiração pelo Gaon era ilimitada, e após sua morte, Rav Haim virtualmente não reconheceu nenhum superior. Ele criou uma yeshivá, academia, onde passaram por lá várias gerações de eruditos e sábios da Torá, inclusive a formação de Rabi Kook, o primeiro rabino-chefe Ashkenazi da Palestina durante o mandato britânico nas terras de Israel. Reb Haim Volozhiner, em seu livro Nefesh HaHaim, descreve a menção da Bíblia hebraica de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para se referir a Deus, ele utilizou o aspecto de Elohim, ou de Criador do mundo, cujo nome significa o dono de todos os poderes. Descreve também o relacionamento de Hashem, o tetragramaton, com os outros Elohim, sendo por isso que é utilizada a forma: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso começou a ser discutido no Sha'ar, portão 1, aula 1, e terminou no Sha'ar,
Portão 1, aula 3. Convém destacar que todos os outros Elohim são na verdade criaturas e que só existe Hashem, o Eterno Um. Tudo o resto são criaturas criadas na mente de Hashem. Esse assunto é um dos mais elevados de toda a Torá, resolvendo inúmeros mistérios de Kabbalah e Hassidut. O que então significa a imagem e semelhança de Elohim? Ele responde que é a propriedade de ser dono de todos os poderes, ou seja, o homem foi tendo a propriedade de todos os poderes e que o homem irá acumular méritos em seus comportamentos, que podem ser maus ou bons, dependendo de suas vidas e relacionamentos. Em suma, todo o poder do Criador foi entregue ao homem, mas depende deste último o que fazer com este poder e de alcançá-lo, dependendo evidentemente de seus méritos. Lembre-se, na frase de Jesus de Nazaré: se tiverem fé do tamanho deste grão de mostarda, falarão para estes montes: andem dali para acolá, e eles andarão. Por que a fé é necessária? Porque precisamos acumular mitzvot, boas ações ou méritos, para acendermos a chama de nossa Neshama, a segunda alma divina. Abre aspas, a vela de Deus é a alma do homem, que é a fé em nosso interior. Reportem-se ao 10º e ao 11º vídeo para entender a chama da fé em Neshama. Ajude-nos a podermos fazer chegar esses conhecimentos ao maior número de pessoas possíveis, se inscrevendo, dando um joinha, se gostaram, e clicando no sininho para receber mais vídeos. Iremos continuar esse assunto no próximo vídeo. Iremos ver a descrição de cada mundo, onde retomaremos a descrição individual dos mundos, almas, sefirot, pardês e reinos, buscando o relacionamento entre eles e a tremenda descida da alma através dos mundos, a fim de atingir os nossos corpos, também virtuais, neste mundo da ação. Tudo explicado de acordo com as genuínas tradições da Bíblia hebraica, como descrito até agora em nossos vídeos. Todo esse conhecimento ainda inacessível através da simples leitura da Bíblia hebraica ou de interpretações sem o conhecimento preciso de toda a tradição israelita, infelizmente ainda inacessível à maioria das pessoas. Continue no próximo vídeo.